Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos fazendo uma série de estudos chamado Fundamentos da Fé. E hoje nós vamos ver um tema muito importante, que é o tema do batismo nas águas. O batismo nas águas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o batismo nas águas. É a lição número 2, acerca dos fundamentos da fé. Eu dei uma breve introdução, depois da primeira lição falei sobre o arrependimento. E agora nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição e antes da sua ascensão, nos deu uma ordem universal a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Nós podemos encontrar isso em Mateus 28, 19 a 20. A Bíblia diz, a famosa grande comissão, o ide de Jesus e dos discípulos de Jesus. Ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, dentro do ide de Jesus, dentro da grande comissão, nós vemos o termo batizando-os, Todo aquele que crer e for batizado será salvo também. No final de Marcos 16, de 15 a 16. E aqui em Mateus 28, de 18 a 20, nós vemos a grande comissão, o ide de Deus, também falando acerca do batismo nas águas. Então, o batismo é uma ordenança de Deus, a ceia do Senhor, o batismo e o lava-pés são as três ordenanças do Novo Testamento, os três mandamentos que todo discípulo de Jesus tem que fazer, engajadas a fazer, e é muito importante para a fé cristã, o batismo nas águas. Os apóstolos, desde que receberam o Espírito Santo, começaram então a proclamar esse evangelho do reino de Deus e a batizar todos aqueles que criam no nome de Jesus, no senhorio de Jesus, como um ato e um sinal concreto da sua conversão. Precisamos entender que na antiguidade, quando alguém dos judeus que iam abandonando o judaísmo e se convertendo ao cristianismo, quando eles eram batizados, de fato, eles se tornavam, diante de toda a comunidade cristã, como verdadeiros cristãos. Ou aqueles que abandonavam o paganismo e se achegavam ao reino de Deus, no ato de serem batizados e na declaração de que Jesus era o Senhor deles, verdadeiramente eles eram considerados pela igreja cristã como convertidos. Nós vemos isso em vários exemplos acerca dos batismos, em Atos 2, 38 a 41, os 3 mil pessoas que se converteram depois da pregação do apóstolo Pedro. Vemos em Atos 8, 12, os samaritanos que se converteram também. Em Atos 8, 38 a 39, o etíope, no caminho ali, e Felipe levando ele, batizando ele no rio que estava ali no caminho. Nós vemos em Atos 9 também, de 17 a 18, Saulo, se convertendo e sendo batizado. E no 22, 13 a 16, Paulo também falando acerca do batismo. E vários outros episódios, Cornélio e a família, Lídia e a família se batizando, o carcereiro e a sua família sendo batizado em Atos 16, de 30 a 34, Crispo, não Cristo, Crispo e outros que se batizaram em Atos também 18, 8, e os 12 Efésios, os 12 irmãos lá em Efésios, em Atos capítulo 19, que também foram batizados. Então era uma prática comum e corriqueira da igreja primitiva e que se perdurou por toda a tradição cristã ao longo dos séculos, o batismo nas águas. Tamanha a importância desse fundamento, dessa fé. Mas aí surge uma pergunta ao nosso coração: o que é o batismo? O que é verdadeiramente o batismo? Querido, batismo significa submergir, vem da palavra baptismo, que significa imersão. Imersão, no original, ela é uma palavra transliterada, do grego para o português. Batismo em grego e português, batismo, foi praticamente traduzida inteira. Por essa razão, na Bíblia, os que se convertiam eram batizados em água por imersão, ou seja, eles iam num rio, num riacho, num lugar onde eles imergiam, eram colocados totalmente debaixo da água, simbolizando a morte, para a velha maneira de viver, o velho homem,
para o pecado, para o mundo, para Satanás, para o reino das trevas, é a imersão, e aí se levanta das águas, falando acerca da ressurreição de Cristo, da nova vida que Jesus tem, do novo homem, da nova história que nós estabelecemos com Jesus de Nazaré. Então tem um significado e um valor espiritual tremendo o batismo. É quando eu me uno a Cristo na sua morte, morrer para a antiga vida e ressuscito com Cristo para uma nova vida em Cristo Jesus. Então não é um mero cerimonial religioso dos cristãos, não, tem todo um simbolismo e uma realidade espiritual quando fazemos verdadeiramente conscientes e de coração diante da comunidade da fé, da comunidade dos irmãos, da qual a gente faz esse rito, né, cerimônia e ao mesmo tempo essa aliança com Deus e com a sua igreja de maneira tão tremenda. O que acontece no batismo? É a segunda pergunta que nós vamos tentar responder. Primeiro, é um ato de fé. Nós precisamos entender que o batismo é um ato de fé. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então nós vemos aqui que o fator primordial, a base para ser batizado, é o entendimento da obra de Jesus na cruz do Calvário, da sua ressurreição como selo da redenção de Deus aos homens. Crendo nessa obra extraordinária de Jesus, você pode ser batizado e aí será salvo, tá? Lembrando que a salvação não está no batismo, mas no crer. Porque a Bíblia diz assim, porém quem não crer será condenado. Então, o não crer é que leva à condenação, não é o ser batizado ou não, mas sim o crer. O crer é o que faz a diferença nessa situação, tá? Filipe tomando a palavra, nós vemos isso em Atos 8, 35 a 38. Então Filipe, né, grande evangelista, tomou a palavra e começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus, e indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse então o eunuco a Filipe, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito te batizar se creres de todo o coração. E respondendo ele, diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe então o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e já não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho, mas Felipe se achou numa outra cidade chamada Azoto, e indo passou, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Atos 8, de 35 a 38. Então nós vemos aqui, né, quais são os critérios para ser batizado. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim ou não? Se sim, está aí o primeiro critério. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário? Sim ou não? Você crê que Deus o levantou dentre os mortos, que está falando da ressurreição? Você crê nisso, que Jesus ressuscitou? E quarta pergunta que se faz no batismo é, você reconhece e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Se a pessoa diz sim, de verdade, de coração, a essas perguntas, essas crenças básicas do cristianismo, aí sim ela está capacitada pela fé para ser batizada. Segundo critério para o batismo é o arrependimento. Além da fé, né? O batismo também é um sinal de fé e de arrependimento, né? Respondeu-lhes Pedro, nós vemos isso em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis então o dom do Espírito Santo, em Atos 2:38. E aí surgem algumas perguntas que nós precisamos responder para o nosso próprio coração ao sermos batizados. Você tem mudado de atitude? Ao invés de um rebelde independente, você se sujeita a Cristo para depender dele em todas as coisas na sua vida? Sim ou não? Você renuncia ao reino das trevas, a Satanás, e se entrega a Jesus para viver em tudo como ele quer? Será que ele tem o domínio, o governo do teu coração, da tua vida? Você é capaz de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus?
Então são perguntas importantíssimas que nós temos que fazer para o nosso coração, para aqueles que estão sendo batizados. Eles precisam entender essa realidade do batismo, do arrependimento, da mudança de vida, da transformação. Você tem posto a Jesus antes dos seus pais, esposa, esposo, filhos, filhas, irmãos e antes de si mesmo? Jesus está em primeiro lugar na sua vida? Você quer verdadeiramente ser um discípulo de Deus, de Jesus Cristo, até a morte? Ser fiel até a morte? Se a sua resposta a tudo isso é sim, total e sinceramente, você então pode ser batizado. Aquele que se arrepende e crê deve ser batizado. Caso contrário, ainda não houve arrependimento, falta entendimento e deve se abster esse tipo de prática cristã. Se alguém é batizado sem se arrepender, esse batismo de nada serve. É jogar um crente numa água, é molhar o crente. Não tem realidade espiritual nenhuma por detrás se não houver fé e arrependimento naquele que está sendo batizado. A nova vida que Jesus planejou para nós. É muito importante. Então, qual é o significado do batismo para o verdadeiro cristão, para aquele que entende essa realidade espiritual? Primeiro, sou batizado em Cristo. Ou seja, fala de uma posição espiritual de salvação, de vida eterna, de coração contrito, humilhado, arrependido, conforme Romanos 6:3. Eu estou unido a Cristo na sua morte e na sua vida. Eu sou enxertado em Cristo, submergido em Cristo e introduzido nele através da fé, na sua morte e na sua ressurreição. Segunda realidade, eu morro e ressuscito. Romanos 6, de 3 a 9 e Colossenses 2, 12. Eu participo das virtudes de Jesus, da justiça de Jesus, das bênçãos de Jesus, através do resultado da morte e da ressurreição de Cristo. Eu tenho uma nova vida, a vida de Cristo mediante a fé no poder de Deus. Eu morro e ressuscito em Cristo Jesus através do batismo. Cristo tem poder para tirar do meu coração todo e qualquer engano, mentira, toda rebeldia, todo esse coração de pedra, e ele tem a capacidade de me dar um novo coração, um coração de carne, um coração manso, humilde, quebrantado, obediente, conforme nós vemos em 2 Coríntios 5:17 e Ezequiel 36, de 26 a 27. 2 Coríntios 5:17 e Ezequiel 36, 26 e 27. Ele arranca o coração velho, de pedra, duro, rebelde, independente, e nos dá um novo coração. Um coração conforme o coração de Jesus, um coração de carne, um coração espiritual. Um coração alinhado com o céu, manso e humilde de espírito. Terceira coisa que nós vemos sobre o significado do batismo é que aí então sou feito membro do corpo de Cristo, que é a igreja, formada por todos os santos. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com placa denominacional. Pelo contrário, fala da história de todos os santos, todos os crentes redimidos, lavados pelo corpo de Cristo. É a igreja invisível de Jesus, que Deus sabe quem são aqueles que são seus. Eu sou inserido a esse corpo de Cristo. Eu me torno membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, de todas as eras, de todos os tempos, de todo o tempo. E, é claro, participo de uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, uma igreja local, onde eu presto conta, sou cuidado e, ao mesmo tempo, caminho do lado de outros cristãos. Quarta realidade é que sou perdoado dos meus pecados através do sangue de Jesus. Então, você é perdoado quando você é batizado. Isso é um selo do perdão, da graça, do amor e da purificação de Jesus. Nós vemos isso em Atos 2:38, vemos isso em Efésios 1:7, em Colossenses 1:14. Essa é a base para a remissão dos pecados. Vemos isso em Mateus 26:28, em Hebreus 9:22. A fé em Jesus é essencial para recebê-lo, e o batismo nas águas é a maneira ordenada por Deus para expressar a minha fé. Então, o batismo é isso, é um selo de comprovação, ao mesmo tempo é uma expressão de fé genuína no Senhor Jesus,
como Senhor Salvador, aquele que perdoou os meus pecados através do seu sangue precioso. E oitava característica é que sou purificado de verdade, lavado pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Isso está em Atos 22:16 e Apocalipse 1:5, quando fala que nós somos lavados pelo sangue e purificados também, lavados pela palavra de Deus. O que vem depois do batismo nas águas? Depois do batismo nas águas vem o batismo no Espírito Santo, né? Ou às vezes até acontece antes, né? Na hora da conversão da pessoa. Tem gente que na hora da conversão é batizado pelo Espírito Santo. Nós vemos isso, né? Em Atos 2, 38, 39, quando desceu o Pentecostes sobre os crentes ali, muitos foram cheios do Espírito Santo e depois se batizaram. Então isso pode acontecer depois ou no ato da conversão. E também o discipulado, que é aquele acompanhamento por um crente mais maduro, ou a sua liderança espiritual, pastores, obreiros, ou um discipulador, alguém que vai te acompanhar, discipular, cuidar da sua vida, caminhar com você num discipulado abençoado, conforme diz a grande comissão em Mateus 28, 19 a 20, que foi o texto base que nós lemos hoje, e também em Atos 2, 42, é o que fala as escrituras acerca do batismo. Então, nós vimos tudo isso, né? Nós vimos o que é o batismo, nós vimos o que acontece, o que antecede ao batismo, quais são as necessidades para sermos batizados, que é fé e arrependimento, e vimos juntos também qual é o significado do batismo. Sou batizado em Cristo, morro e ressuscito com Jesus, sou feito membro de Cristo, do corpo de Cristo, né? Sou feito membro do corpo de Cristo, que é a igreja, sou perdoado dos meus pecados através do sangue de Jesus, sou purificado e lavado pelo sangue e pela palavra de Jesus, e logo após o batismo, o que Deus espera de mim? Que eu seja cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, cheio de dons espirituais para abençoar a nossa igreja local e glorificar a Deus através dos dons espirituais, que é para a bênção da igreja local, e ser acompanhado, discipulado, para me tornar um discípulo de Jesus, ganhando também almas para Jesus e discipulando, quando eu atingir certa maturidade espiritual, discipulando também outras pessoas na direção de Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Esse é mais um fundamento da nossa fé, o batismo nas águas. Se você ainda não se batizou, sabe, está enrolando na vida cristã, querido, Jesus está voltando, não brinque com Deus, não fique procrastinando, jogando para frente aquilo que tem que fazer agora. É uma ordenança, é um mandamento, é algo que tem que ser feito. Você precisa firmar uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré. E um desses compromissos mais importantes é o batismo nas águas, na sua igreja local, na comunidade da fé da qual você faz parte. Às vezes a gente vê, né, como pastores, pessoas anos e anos frequentando igrejas, né, não assumindo o compromisso do batismo, a membresia numa igreja local, né, fica anos e anos enrolando com as suas vidas de pecados, com seus embaraços, com seus atavios, com as suas situações mal resolvidas na sua vida. Querido, não tenha nada que te prenda nessa terra, nada que atrapalhe a sua vida espiritual. A vida eterna é o bem mais precioso que nós temos. Jesus está voltando. Santifique-se diante do Senhor, consagre-se a Deus e seja batizado em nome de Jesus e discipulado e abençoado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Minha oração é essa, que Deus te abençoe, te guarde, derrame graça, glória sobre a tua vida, que você seja um discípulo de Jesus, batizado, e que ganhe muitas almas para Jesus, ajudando outras pessoas a se achegarem aos pés de Jesus, sendo batizados, acolhidos, discipulados, amados, aceitos, recebidos e acompanhados pela graça de Deus. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Compartilhe esse vídeo, né? Ajude a gente na divulgação do facebook.com/meditando em Deus e também do nosso canal do YouTube, que é o PR Giovanni. Estamos chegando a 1 milhão de acessos para a glória de Deus, abençoando vidas em muitos lugares e restaurando corações e alinhando esses corações com o céu. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, pessoal.